Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Saída do Túnel, o podcast da Cabine Desportiva. Hoje estamos aqui para a análise da antevisão à terceira jornada. Comigo temos o Ricardo Pacheco e também o Eurico Seabra. Sejam muito bem-vindos, eles depois terão o seu tempo para se apresentar. Para começar a jornada temos um Estoril Rio Ave, mas antes relembrar os nossos ouvintes que esta jornada o Benfica não joga. O jogo do Benfica contra o Passos Ferreira foi adiado para dia 30, ainda deste mês, de agosto. Estoril chega a este jogo com uma vitória e com uma derrota. Rio Ave, em contrapartida, chega com 2 derrotas consecutivas. Eurico, fala-nos aqui um bocado do Estoril Rio Ave. É um jogo que pode definir muito o momento das duas equipas no atual campeonato. O Estoril começou muito bem a Liga, com uma vitória contra o Famalicão. Também, na minha opinião, teve uma exibição positiva em Guimarães, tendo em conta ter reduzido na segunda parte muito cedo a 10 unidades e quer consolidar já o seu momento a começar já com 6 pontos em 2 jornadas. Seria muito positivo para o Estoril. Tem um plantel com muita qualidade, enquanto o Rio Ave é o jogo decisivo para não ver as coisas dificultarem-se ainda mais porque tem um calendário muito difícil a seguir pela frente. São já 2 derrotas em 2 jogos. A equipa está muito limitada e é um jogo muito chave para a equipa de Vila do Conde. Quanto ao Chaves Vizela, a meu ver vai ser uma partida muito interessante. As duas equipas estão a dar boas indicações neste início de campeonato. O Chaves fez uma das melhores exibições que eu vi nessas 2 primeiras jornadas contra o Marítimo, criou oportunidades atrás de oportunidades, por isso eu espero um Chaves a assumir muito o jogo. Talvez o Vizela outra vez, como tem sido a sua tática habitual, mais retraída a esperar o contra-ataque, mas espero um jogo com muitos golos. Quanto ao Santa Clara Arouca, o Santa Clara começou bem o campeonato com uma vitória. O Arouca venceu na última jornada contra o Europeu Gil Vicente. As duas equipas têm alguma qualidade no ataque, por isso também espero que seja um jogo que possa ter golos. O Morritka estreou-se a marcar. O Santa Clara tem ali jogadores interessantes na frente, como o Rildo. Por isso, eu acho que este jogo promete, apesar de não ser tão falado. Eu acho que este jogo pode ser muito interessante para as pessoas estarem atentas ao muito talento que há na nossa liga. O grande jogo da jornada será o Porto Sporting. O Porto vem de 2 vitórias, uma sofrida em Vizela. O Sporting já perdeu pontos na primeira jornada e uma derrota deixaria a equipa de Rubén Amorim a 5 pontos. Este jogo poderá decidir no meio-campo. O Sporting vem desfalcado de Mateus Nunes e veremos a alternativa que o treinador irá escolher. A aposta mais provável será de Morita, mas também poderá recuar Pote, mas isso impediria que Pote esteja mais distante das zonas de finalização onde tem estado em destaque. Enquanto no Porto espera-se o regresso do Otávio ao 11 inicial, a saída de Dani Loader. Ali, há dúvida também se Sérgio Conceição aposta ou não no Gruitch, mas eu acredito que aposto no Gruitch para colocar o Otávio mais à frente. E a aposta em Marcano também deverá continuar. O Sérgio Conceição também já mostrou a sua confiança hoje na conferência de imprensa. Por isso acho que os 11 já estão mais ou menos conhecidos e espera-se um grande jogo. Bem, Eurico, obrigado pela tua análise aqui a estes jogos. E passemos então para domingo. A jornada em domingo continua às 13h30 da tarde, num Casa Pia Boa Vista. Casa Pia que ainda não sabe o que é vencer, tem um empate e uma derrota. Ao contrário do Boa Vista, que ainda não sabe mais nada sem ser vencer. Ricardo, dá-nos a tua opinião sobre o jogo. Sim, é exatamente isso, David. Duas equipas com registros completamente diferentes. Casa Pia, que ainda está à procura da primeira vitória, enquanto o Boa Vista está à procura de fazer o pleno com 3 vitórias em 3 jornadas. O Casa Pia, que fez um bom jogo frente ao Benfica, é muito organizado, mudou o sistema de jogo, jogando mais num 5-4-1, uma aposta constante no contra-ataque, com destaque claro para o Godwin, um extremo rapidíssimo. O Casa Pia, que deverá alinhar com a mesma equipa frente ao Boa Vista, mas diria que com outra abordagem, assumindo também outro protagonismo. Godwin, Xavier e Kunimoto poderão fazer a diferença neste jogo. Boa Vista, que tem feito um pleno de vitórias, mas ainda assim revelou fragilidades defensivas nos 2 primeiros jogos. Recebeu a meio da semana mais um reforço para a defesa, o central Bruno Onyemachi, proveniente do Feirense. Rodrigo Abascal, Makota, Amashi e Uzufa têm sido claramente os destaques.
no meio de um Boa Vista com um plantel muito curto e que tem apostado muito em jovens, como se viu no jogo passado, onde Martim Tavares entrou, um jovem de 18 anos, e fez a diferença. Yusuf é a baixa confirmada por lesão, Amash também está em dúvida devido às negociações avançadas com o Dnipro, como avança a imprensa nacional. Um Boa Vista que deverá ter algumas dificuldades em construir um 11 devido à falta de opções, mas que deverá apostar na prata da casa, e Martim Tavares poderá ter aqui uma oportunidade no 11 frente ao Santa Clara. Prevê-se assim um jogo equilibrado, mas o Casa Pia deverá querer assumir o protagonismo, tendo em conta as circunstâncias. Passamos para um Braga Marítimo, diria com um choque de realidades. Um Braga com um arranque positivo e o Marítimo que só sabe o sabor da derrota. O Braga que tem feito um arranque de temporada fantástico e tem estado fortíssimo. Diria que com uma ideia de jogo muito positiva, sempre com a baliza do adversário na mira. Banza e Vitinha prometem ser uma das melhores duplas avançadas desta edição, complementam-se muito, muito bem. E apesar dos rumores e da indefinição, Ricardo Horta mantém-se na equipa e deverá assumir com naturalidade a titularidade. O Braga que quer continuar com a cena de vitórias e vai, espero eu, entrar forte, querendo assumir desde cedo as despesas do jogo. O Marítimo que, apesar da goleada na primeira jornada frente ao Futebol Clube do Porto, deixou, diria que, boas impressões no Dragão, nomeadamente nos primeiros 25 minutos. Depois foi um descalabro. Fez também um jogo muito fraco frente aos Chaves, sendo que Vasco Seabra, o treinador dos maritimistas, assumiu inclusive que este foi o pior jogo ao serviço do clube. Espera-se por isso o Marítimo ferido, diria que com um bloco baixo, mas tentando sempre procurar o golo, com uma ideia de jogo muito positiva, à imagem também do seu treinador, como nos habituou na temporada passada. Chadas e Joel Tagao podem ser decisivos, assim como Zainadine a comandar o setor defensivo. Diria que é um favoritismo total do Braga, mas o jogo poderá ser mais difícil daquilo que se pensa para os bracarenses. Temos também no domingo um Portimonense Vitória, que duas equipas que vêm muito motivadas com uma vitória na última jornada. O Portimonense, depois de uma derrota caseira na primeira jornada, venceu inequivocamente o Paços de Ferreira por 3-0, mas num jogo que não foi assim tão fácil como mostra, como espelha o resultado. Mesmo com a expulsão precoce de Zé Wilton, logo aos 17 minutos, os algarbios só conseguiram resolver o jogo nos últimos 10 minutos. É uma equipa que tem muito talento ofensivo e mesmo no meio campo, mas tem algumas lacunas no setor defensivo, diria que nomeadamente nas laterais. Felipe Relvas, que pode ser uma das sensações do campeonato, e William podem formar uma das melhores duplas centrais do campeonato, creio eu. E Iago Carrillo, avançado que veio proveniente da Liga 3, da União de Santarém, também pode ser um jogador a ter em conta, e ele que marcou inclusive um golo na vitória frente ao Paços de Ferreira. Portanto, espera-se um Portimonense, diria que mandam, por jogar em casa e com os olhos sempre bem abertos no sentido da baliza do Vitória, alicerçados no talento ofensivo que a equipa algarvia tem. O Vitória que coroa a ressaca europeia, com uma vitória pela margem mínima frente ao Estoril, levando já 2 vitórias em 2 jornadas. Fez um jogo mediano frente aos Canarinhos, nunca revelou muito conforto na partida, mesmo depois da expulsão de Gonçalo Esteves. André Silva tem sido o abono de família, Jota e Tiago Silva também têm assumido o protagonismo numa equipa que tem um porto seguro na baliza, com Bruno Varela a fazer exibições estrondosas, diria que tem tudo para ser um dos guarda-redes revelações desta temporada, e espera-se um Vitória atrevido, alicerçado na irreverência de Jota e Lameiras, e também com o faro de golo do André Silva, que tem sido o destaque neste início de temporada, e o jogador que tem marcado os golos dos vitorianos. Prevê-se assim um jogo equilibrado, sendo, diria que, difícil encontrar algum favoritismo ou fazer algum tipo de prognóstico. A jornada termina na segunda-feira com um Gil Vicente Famalicão, 2 equipas com o orgulho ferido. Um Gil Vicente que vem de 2 derrotas consecutivas, uma para o campeonato na última jornada frente ao Arouca e uma goleada por 4-0 frente ao AZ Alkmaar. O Famalicão também, neste caso, só sabe perder neste início de temporada, com 2 derrotas em 2 jornadas. Os gilistas fizeram um jogo muito mau frente ao Arouca e repetiu-se a dose nos Países Baixos, apesar de ser uma realidade completamente distinta, onde os gilistas não eram claramente os favoritos. O Gil que fez pampassas na Conference League, dando uma clara prioridade ao campeonato, sabendo também da missão muito difícil que tem para entrar na prova europeia. Lucas Cunha, Pedro Tiba, Villodres, Bozelli e Fran Navarro devem voltar a assumir a titularidade depois de não terem sido titulares frente ao AZ. O próprio Adriano Marin, um lateral contratado ao Granada e que esteve ao serviço do Famalicão na temporada passada, também poderá ter um lugar no 11 saltando diretamente para a titularidade. Espera-se um Gil a querer assumir as despesas do jogo, querendo limpar claramente a imagem que deu a meio da semana. Vai encontrar um Famalicão que revelou muitas fragilidades defensivas nos 2 jogos e poucas ideias na frente de ataque. Continua a receber reforços e Rui Pedro Silva ainda está à procura de um 11
que poderá, diria que, oferecer alguma estabilidade à equipa, coisa que não tem sido encontrada ao longo destas 2 primeiras jornadas. Ivan Reim, lesionado, também tem feito muita falta, diria que, à equipa, e isso revela-se muito na falta de criatividade e ausência de golos nas 2 primeiras jornadas. O Famalicão ainda não conseguiu marcar qualquer golo nesta edição da Liga. Milano, um avançado de 22 anos, ainda está a tentar entrar na equipa, mas é um jogador ao qual a estrutura dos famalicenses e também a imprensa portuguesa tem muita esperança e que pode fazer a diferença, assim como o Heriberto, que já nos habituou a boas exibições com muita magia e também golo. É um jogo onde o Famalicão vai tentar corrigir a imagem dada nas primeiras jornadas, mas não vai ter uma tarefa nada fácil frente a um Gil, que é recheado de qualidade, como todos nós sabemos, e que também está com um orgulho muito ferido. Espera-se, portanto, um jogo equilibrado, com golos, mas com um ligeiro favoritismo para o Gil, e é um dos jogos a ter em conta esta jornada. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eurico, pelas vossas análises. E, antes de darmos como terminado este podcast da antevisão, vamos passar à nossa aposta da semana, como costumamos fazer em todos os nossos podcasts da antevisão. Alguns mais acertadas, outras mais ao lado, não é? Também não conseguimos acertar sempre. Ricardo, que jogo é que escolheste e que aposta é que pretendes passar aqui aos nossos ouvintes? Olha, estamos 50-50. A primeira jornada acertámos, na segunda erramos, creio que por um golo, no Boa Vista na última jornada frente ao Santa Clara. Esta jornada não poderia ser diferente e claro que vamos dar uma aposta do jogo grande da jornada, o grande clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Espera-se, como o Eurico referiu, um jogo muito equilibrado, mas ao mesmo tempo espera-se golos à imagem daquilo que tem sido o arranque de campeonato das duas equipas. Portanto, diria que ambas marcam e mais 2,5 é uma aposta a ter em conta para este jogo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eurico. Obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos que nos estão a ouvir. Já sabem, para apostar, utilizem o que vocês quiserem, claro, mas se nos quiserem ajudar, apostem na BetClick, usem o nosso promo code CabinSport e entrem pelo nosso link que podem encontrar nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, onde estamos sempre mais ativos. Obrigado por nos estarem a ouvir. Da minha parte é tudo. Ricardo, Eurico, não sei se querem despedir. Sim, dizer mais uma vez obrigado a todos por estarem desse lado. Os podcasts vão continuar com frequência e na próxima terça-feira cá estaremos nós para fazer o rescaldo de toda esta jornada. Bons jogos e bom fim de semana para todos.